Senhor é policial civil Rodrigo Coelho. Sim, senhor. O senhor foi falado com o presidente nesse processo, fica dividido o dever do delegado. Sim, senhor. Eu vou passar a palavra à acusação e à defesa, vão fazer ver como funciona. Eu pode responder diretamente, tá? Não, eu não sei se o som aqui vai ficar, tá? Se por acaso não vai ficar, eu peço para o próximo do microfone, tá? Tem dois, na hora de você falar, você pode entrar no princípio, tá? Esse é o sinal, assim, eu vou deixar isso aqui jogado, depois passa para a defesa. Vamos. Só puxar aqui. Isso. Ok. Bom dia. X. Que são os 13 anos. em extremo, Estrela. os 13 anos. Sim, senhor. O senhor participou ativamente das investigações. Sim, senhor. Qual foi a sua participação? Eu gostaria que foi experiência aqui na Chegou a informação do que havia ocorrido. A gente deslocou até o local e a gente fez a análise ali do local onde aconteceu o fato. Que eu me recordo, eu acho que eu não fui no dia, porque foi noturno, foi a polícia militar, foi a posse. Aí a gente chegou lá, a gente viu que a casa era numa rua sem saída, subindo a serra, e nós fizemos um trajeto dessa rua para ver se a gente encontrava a vítima, deslocando para casa. E nós encontramos imagem da vítima subindo, com mais duas pessoas, e depois de um tempo essas duas pessoas retornaram no caminho inverso. sobre o local da minha casa. Sim, senhor. Eu tenho duas comunicações de serviço nos autos. A primeira de 2, o senhor relata para o delegado de polícia em torno das provas objetivas. Aliás, eu vou mudar aqui. Foi as 33 provas objetivas. Em setembro, resolvemos as diligências, e aí o senhor faz referência ao elemento de segurança. Está lá e falou assim. A primeira providência não foi recolher as notas. Sim, senhor. Não conseguiram captar 2 indivíduos, momentos antes do fato, criminoso, acompanhando a vítima naquela noite. Isso, subindo numa rua que dava acesso à residência dele. Você chegaram a essas pessoas? Na verdade, primeiro, eu acho que a gente pegou imagens a gente entendeu aonde que a vítima tinha ido naquele dia. Segundo, a gente conseguiu algumas imagens na praça, a gente conseguiu uma informação de um Uber que tinha feito um transporte dessa vítima. E a gente pegou as imagens dele subindo. Aí subiram, a gente viu que ele estava acompanhado de 2 pessoas, depois de um tempo essas 2 pessoas voltaram, e essas pessoas estavam com alguns itens na mão. Dava para ver que um deles carregava, parecia um micro-ondas, que foi um item que foi subtraído da casa da vítima. E nós conseguimos fazer o trajeto de volta até uma próxima residência, que tinha uma câmera, e depois dali as imagens somam. Foi levado um telefone da vítima, a gente conseguiu identificar que uma pessoa estava utilizando, e chegamos até esse rapaz que está preso aqui hoje. Câmeras de segurança da prefeitura. E a rua? Pegamos imagens também, Imagens particulares. particulares e câmeras da prefeitura. Foram diversas imagens para poder fazer a dinâmica do trajeto. Em relação aos objetos furtados da residência, o senhor disse celular da vítima. Sim, senhor. E com a interceptação do telefone, chegou a um dos indivíduos que estaria na posse do celular da vítima. Perfeito. Por acaso é o acusado Matheus? Sim, senhor. O senhor pode mandar? É, Esse homem está aqui. sim, senhor. Então, ele utilizava o celular que pertencia a ele. Perfeito.
O senhor disse também que foi entrevistado e o percurso levou os 3 Até uma dela. amigos da Praça Central até a casa da residência da Lídia. Não levou até a casa. Levou até lá. Se eu não me engano, eles foram até uma adega, compraram umas bebidas, depois eles se deslocaram de novo para uma casa noturna, e o trajeto até a casa da vítima foi a pé. Foi a Todas as imagens foram deles subindo a pé. Segundo a comunicação de serviços, foi coisas. O senhor também assina na comunicação. Aliás, tem assim Roberto dos Santos. Seguramente o senhor faz parte da qualificação, Rodrigo Coelho. E aí, é o momento da entrevista, da preso, investigado Matheus. Durante a entrevista, Matheus houve também esclarecer os fatos. Ele fala presente. Sim, senhor. À vista que não vislumbrou nenhum documento de negar os fatos. Desde que encontrou-se em sua posse o aparelho de telefone celular que foi subtraído à vítima, bem como as vestimentas que os autores utilizou na ocasião do crime, as quais foram devidamente apreendidas. O que o senhor percebeu nessa entrevista com o Matheus da delegacia? Eu percebi que ele estava tentando, como o outro parceiro dele não estava preso, transferir toda a responsabilidade para esse segundo indivíduo que ainda não foi preso. Pois bem. Então, o senhor está me dizendo que 2 indivíduos estão envolvidos nesse crime. Sim, senhor. Um deles é o Matheus, esse que o senhor disse agora, Perfeito. e o segundo, foragido. Sim, senhor. E na entrevista, o senhor percebeu que o Matheus colocava uma responsabilidade criminal no indivíduo, segundo indivíduo aos indivíduos, Isso. e quando o profissional da área de segurança que o senhor tem pelo serviço, é comum. É comum, né? A outra pessoa não está aqui para falar a versão, ele colocar toda a responsabilidade no outro. Segundo ele, estavam os 3 dentro do ambiente. Enquanto ele foi no banheiro, esse outro indivíduo matou a vítima. O senhor chegou a entrar no local do crime, que era a residência da vítima. Sim, Era um quarto pequeno com ele, sim. muito pequeno, um ponto Era um bom simples. pequeno. Sim, pequeno. O senhor pode dizer quantas facas ou lâminas foram apreendidas? Não me recordo. Não me recordo. Eu Então, lembro? o senhor retornou, o senhor pela primeira vez, aliás, ingressou no local do crime, o corpo já não estava lá. Não. O que o senhor percebeu no local do crime? Enquanto investigador de polícia. Que ali tinha acontecido um crime e que eles tentaram mascarar. Eles incendiaram a casa dele, né? Estava toda queimada a casa. Certo. Então, vamos. Primeiro, havia uma porta arrombada, não é isso? Não me recordo. Mas eu acho que não. Segundo o nome, sim. Segundo o laudo, sim. E um vizinho teria arrombado esse tinha falta da presença da vítima. E dentro do corpo, o senhor percebeu incêndio Incêndio. em que parte? Era só um ponto, né? Tava todo Mas eu digo- preto de fuligem. Em que Quase parte? no fogo iniciou ali na cama. Colchão. Isso, no colchão. Certo. E o senhor, então, enquanto investigador, entendeu que os agressores pretendiam, a expressão que o senhor usou, Acho que eles tentaram mascarar a causa. mascarar sendo crime. Isso, exatamente. Por que exatamente? Não. Conhecidos acusados, Marquinhos e José Antônio, Não. Matheus José Alves da Silva, que é o presidente, natural de Alagoas, e José Antônio da Silva, natural da Bahia. Pernambuco, Matheus natural de Pernambuco, Paulo Marques. E José Antônio Coragem e Paulo Alfonso Bahia. O senhor participou até o final das investigações. Sim, senhor. Pode nos dizer se Matheus e José Antônio foram iniciados pelo delegado de polícia, Sim. pela prática de quais crimes que o senhor recorda? Pelo grupo de si, na verdade, acho que ele tinha colocado de latrocínio, né?
Porque eles subtraíram os bens da vítima após a morte. Se eu não estou enganado. Na folha azul tem a nota. Daniel Levy Amaral, foi delegado de polícia. Sim, senhor. Ele indiciou pelo homicídio, furto. Em relação à subtração de bens, ficou constatado pelo micro-ondas, o celular, mais algum bem foi utilizado. Tinha uma bolsa com alguns pertences, mas eu não me recordo quais desses pertences. O micro-ondas foi encontrado Foi. com quem? Foi encontrado numa vizinha do outro autor, que ela afirmou que havia comprado dele, do que está foragido. Certo. Havia comprado do correio do Zé Paulo. Foi assim. Perfeito. O celular foi encontrado, trabalho da mídia, na posse de Matheus. Sim. Perfeito. E a bolsa? Foi encontrado uma bolsa, acho que na casa do Matheus também. Eu perguntei ao senhor, como o senhor ingressa no hospital, o senhor não se depara com o corpo. Então, o senhor não vai saber nem como esse corpo não havia brincos, brincos, o senhor não vai saber responder isso. Não, senhor. As comunicações de serviço, o senhor ratifica todas, Sim, que senhor. estão presentes nos autos. Sim, senhor. Mais uma pergunta, esse fato criminoso, ele foi um fato que gerou uma repercussão local? Com certeza. A investigação chegou a apontar se havia uma questão de relacionamento entre os três envolvidos, relacionamento sexual. Segundo ele, eles se relacionaram. Né? Não ele. Segundo o Matheus, o outro que está foragido com a vítima tiveram relação sexual. Mas isso é ele falando. Certo, mas o próprio Matheus, ele nega ter se relacionado sexualmente com a vítima. Eu me recordo, sim. Ele imputa esse fato apenas ao correio foragido. Perfeito. Silêncio, professor. Doutora, Bom dia, todo dia por dia. Bom dia. Bom, a dinâmica se deu basicamente na investigação para chegar até o Matheus através das imagens, né? São várias imagens que eu acompanhar e essas imagens mostram eles perfeitamente subindo até a casa do Fábio. Só para esclarecer, a casa do Fábio tinha um outro acesso, uma outra rua, um bairro que só tem como subir e descer do mesmo local. É a mesma rua. Mesma rua. O senhor que entendeu o Matheus? Sim. Quando o Matheus foi conduzido até a delegacia de forma informal, isso conversou com o senhor? É como eu disse, ele imputou a responsabilidade ao outro, mas ele se colocou na cena do crime. Tá. Matheus também confessa ao senhor que teria comprado uma passagem para fugir Sim. e essa fuga estava prevista para que dia? Se eu não me engano, no mesmo dia ou no próximo. As imagens, Rodrigo, da volta, né, da saída depois do crime, em que Matheus e José Antônio estão com os pertences de Fábio e prontos, o caminho que eles percorrem até chegar à casa onde Matheus morava é um caminho longo? Sei lá, 1,5 km, 2. Essa volta, esse retorno com os pertences do Fábio ao ponto do Fábio ter morrido, o que é possível ver nas imagens? Uma cena de desespero, eles correndo porque tinham matado alguém, ou andando tranquilamente? Eles estavam voltando tranquilamente, inclusive estavam até tomando cerveja. Eles É estavam... possível ver na imagem, então, o Matheus fazendo uma lojinha de cerveja, um bebê carregando os pertences. Sim, eu não sei quem que abriu lá, mas eles estavam com latas de cerveja na mão. Chegaram a descartar uma lata próxima à casa da vítima. Tá. Matheus também utilizava um celular da vítima, certo? Sim. Ele colocou um chip que era no próprio CPF também. Eu acredito que sim. Foi o fato de ser rastreado. Foi.
senhor participou da coleta de depoimento de outras testemunhas ou o senhor não participou? Não participei. O senhor tem conhecido quando o José Antônio teve? Não me recordo. Mas foi dias após o fato. O senhor chegou a entrevistar a esposa do Matheus? Chegou a conversar com ela no momento da agressão do Matheus? Não me recordo, não. O senhor já tinha Matheus? Teve ele por algum momento? Não. Matheus demonstrava tranquilidade? Acho que estava tranquilo, estava normal. Sim, obrigada. Tem com a palavra a defesa do. Ah, espera aqui. Você disse que o cômodo era pequeno no local Era pequeno. e estava todo incendiado, Estava todo com fuligem, estava todo preto. estava todo preto. Isso. O senhor chegou a ver o corpo da vítima? Não, como eu disse, eu não fui na hora do fato. A perícia foi, eu fui no dia seguinte. O que o senhor sabe com relação ao corpo da vítima? O senhor não esteve, mas o senhor deve ter tido algum contato com relação a isso. Você que estava Eu não vi. Se eu não me engano, ele estava ao lado da cama, no chão. O colchão tinha um princípio de incêndio, mas eu não me recordo se o corpo estava queimado. Isso eu não sei falar. Então, era um princípio de incêndio. Isso. Duas pessoas, como é utilizado do seu conhecimento aqui como policial, duas pessoas para tirar fogo seria mais fácil pegar fogo no local que? Eu acredito que não pegou fogo no cômodo todo porque eles fecharam as janelas. Então faltou oxigênio. Se eles tivessem deixado uma janela aberta, uma porta, provavelmente tinha pego fogo no prédio inteiro. As janelas estavam fechadas. Estavam todos fechados. O que mais o senhor observou daquele local do fogo? O senhor pode descrever como era esse fogo? O senhor se lembra, se recorda? Tinha uma porta de entrada, você entrava, um banheiro à direita, pequeno, o cômodo do quarto com uma cozinha conjugada com o quarto. Era tipo cozinha americana? Era um né? cômodo só. Certo. O senhor também disse que foi encontrada uma bolsa na casa de Matheus. Essa bolsa, o senhor apreendeu? O senhor sabe se ela era proveniente da subtração da casa da vítima ou se era da filha de Matheus? Tudo que foi apreendido, tudo que foi arrecadado lá foi apreendido. Agora não me recordo se foi levado, se era semelhante, se foi confirmado se era da vítima ou não. Isso eu não me recordo. O senhor não se recorda que essa bolsa fosse da vítima. Não me recordo. Matheus, senhor, segundo o senhor dizer, tá? O senhor disse que Matheus confessou que iria fugir. Ele falou que já estava com a passagem comprada para ir embora. O senhor chegou a ver ou aprender essa passagem? Não. Então, isso não se confirma. Em algum Eu dado confirmo ali. que ele disse isso. Ele Eu não aprendi a passagem. Certo, ele disse que havia comprado uma passagem. Sim. E já estava programada a ida dele embora. Certo. Vou passar para a doutora Palmeira. Bom dia. No momento em que Matheus foi preso, Matheus colabora com a investigação e como foi a reação do Matheus, principalmente a gente estava prisão. Foi uma prisão que foi normal. Nós chegamos na casa e logo já deslocamos para a delegacia. Ele não esboçou reação, até porque a nossa equipe era bem grande. Certo. Vocês tinham já, a princípio, os objetos que foram apreendidos, né? Os objetos que foram furtados, na verdade. A gente tinha uma noção assim, do que havia sido levado de acordo com as imagens. Certo. E no momento que vocês fazem a prisão de Matheus, ele indica realmente que estava no celular da vítima? Eu não lembro se ele indicou, se a gente já arrecadou com ele, não me recordo. Certo. Mas a princípio, vocês recordam que Matheus colaborou. Sim. Certo. E, Rodrigo, o que você tem a dizer a respeito desse segundo investigado, José Antônio? Nós chegamos à qualificação dele, chegamos até o endereço onde ele estaria residindo aqui em Extrema, só que ele já havia fugido daqui de Extrema, já tinha ido embora. E nós encontramos
o micro-ondas que foi subtraído da vítima numa vizinha dessa casa de onde ele estava morando aqui em Extremos, que era uma tia dele, ou um tio. Tinha comprado micro-ondas. Exatamente. Sem mais perguntas. Quer dizer, não vou ler isso. Doutor, ok? Tá bom. Quanto ao José Antônio, as investigações continuam, o que tem sido feito para capturar. Como ele fugiu para outro estado, o mandado de prisão dele está cadastrado no sistema. Se Então- ele for abordado em algum outro local, provavelmente ele vai ser preso. Então, hoje a gente só tem o mandado de prisão dele em O aberto. delegado fez analisou o inquérito e o mandado de prisão dele é aberto. Sem mais, excelência. Doutor Paulo, filho. Somente uma pergunta. Nas imagens após, vocês estavam? Cadê o micro-ondas? Eles não estavam carregando, eles estavam só tomando cerveja e jogaram? Não, estavam carregando micro-ondas, como eu disse. Um deles carregava micro-ondas, inclusive chega a passar para a mão do outro, ele para, um deles para, amarra o cadarço, e ele continua descendo carregando micro-ondas. Eles carregaram micro-ondas no trajeto. As imagens aparecem. Quer dizer, o senhor falou que estava displicente, tomando cerveja. Eles estavam. Enquanto um carregava micro-ondas, o outro estava com uma bolsa na mão, tomando uma lata de cerveja. Eles chegaram a parar durante o trajeto. Aí ele passou o micro-ondas, um deles passou o micro-ondas para o outro parou, amarrou o cadarço. Sem mais licença. Eu agradeço. Eu não tenho mais perguntas, não, pessoal. Desculpa, senhores jurados, não perguntam, podem fazer só por meu interesse, tá? Não? Ok. Eu agradeço, tá? Bom dia, o senhor Jonas José da Silva. Tá? O senhor é irmão da vítima, tá? Tendo em vista aí o seu parentesco, foi arrolado como testemunha, mas vai ser ouvido como sem compromisso, tá? Para prestar informações aí do que souber. Ok? Eu vou passar a palavra à acusação e à defesa, vou fazer perguntas ao senhor, que pode responder diretamente. Ok? Bom dia, Jonas. Bom dia. Número dos sentimentos pela morte e obedecer o irmão. Jonas, você, às folhas 21, presta um depoimento na delegacia de polícia em 21 de julho de 2021. 2 dias após os fatos. Conta para a gente, sabendo que você pode nos relatar. Fiquei sabendo pela minha irmã. Eu estava dormindo e ela acordou chorando. No dia que falamos assim, Aí eu acordei chorando também já. que dia da semana é isso? Eu acho que era do... Domingo para deve ser mesmo. E aí, seu irmão chorando, te conta, e você foi, a gente teve que fazer o reconhecimento do menino, Isso. foi? Eu fui o primeiro a chegar lá. Cheguei lá, as policiais estavam no local. Mas não tem esse ponto aí. Toma aqui para você. Eu quero te perguntar o seguinte, se lá no Instituto Médico Legal, se deram permissão do seu irmão, Não, não deram. brinques, Os policiais deram para a gente entrar lá na casa. Não pegou. seu irmão tinha o hábito de usar esse tipo de joia, de juvelia, tinha. Você disse ao delegado que a última vez que teve contato com o seu irmão tinha sido uma semana aproximadamente do fato terminou. E conversaram pelo aplicativo WhatsApp. No dia 19, os concorrentes mesmo, fazendo referência a julho de 2021, durante a madrugada, o senhor Jéssica ligou para o senhor e falou que estaria morto. Eu saí da casa, na cidade de Vargas, e ia para o avião, e não estava nesse dia. Na 21, o senhor falou, morava, a polícia militar estava no local, mas o senhor entrasse. Pois o local estava isolado, o senhor não fez isso.
militares informaram que o Paulo foi morto para casa, se quer criar um fundo de segundo em um governos. Informa ainda que, dando uma olhada nas superfícies de fato, não deram algo de micrometros. Espelhado de borboleta, uma caixa de música, marca da voz, com alto-falantes e um celular, um chip da operadora viva. Foi perguntado ao senhor quanto tempo o Fábio residia no endereço. O senhor disse que não sabe dizer, mas que ele residia ali desde o ano passado. Ele morava sozinho, né? Moramos só. Ele tinha alugado. É uma kitnet. Um dono pequeno. Era um quarto, que era quarto do Foi. Sabe dizer para a gente se tinha 40 metros quadrados? Também. Sim, aproximadamente isso. Bem pequeno. Bem pequeno, o banheiro era aproximadamente um quarto ali. Se não tinha quarto, já era um bom, né? Perguntar se sabe dizer quem eram as pessoas que frequentavam a casa de Fábio, o senhor disse que não. Fábio sempre levava alunos em casa, mas que não sabe dizer quem eram os alunos. Quem é a pessoa de Pedro? Foi a casa de Fábio, eles estavam com Pedro, com a mãe do senhor, Claudelice. Claudelice. Está presente hoje. Na fábrica Magazine Luiza, e sua mãe, que realmente trabalhou durante uma madrugada, segunda, com Pedro, com conseguir contato com o Fábio desde domingo à noite, e para seu amigo Pedro passar na casa de Fábio, para ver o que estava acontecendo e solicitar que ele entrasse em contato. Quando Pedro viu que o Fábio estava morto, protegeu o proprietário de imóvel, e avisou igualmente. Quando Pedro disse que teria arrombado a porta para entrar na casa, pode dizer? Não, acho que não. Ele viu pela janela, dava para ver. O senhor tinha muito contato com o seu irmão? Tinha. O seu irmão era homossexual? Isso. Desde pequeno assumi. Ele escondia isso, essa condição dele? Sempre assumiu, desde pequeno. Perfeito. Ele tinha amizades? Não. O senhor consegue conviver se o... Se o seu irmão tinha um relacionamento amoroso com o Mateus e com o José Antônio? Não. Não é do seu conhecimento? O senhor conhecia o Mateus antes de estar? Não. Nunca vi. O forastido José Antônio, o senhor já conheceu, conversou com ele, sabe quem é? Também. O seu irmão, ele tinha quantos anos? 25. 25. Tem sobre isso? Não. Ele trabalhava Trabalho. com ele, Tirei. utileiro. E ele que pagava o próprio emprego, ele ajudava a família, era prestativo, tinha sonhos. Entendi. Se ele tinha sonhos, sonhos, Ações minhas. pode dizer para mim. Ter a casa própria dele, ter as coisas dele, mostrar as coisas dele. Quantos irmãos? 25. 25 anos. Estou satisfeito, eu ia passar a palavra às candidatas. Jonas, bom dia. Realmente, você sabe que eu fico muito, né? Eu estou acompanhando vocês aí desde o início. Jonas, esclarece para nós, você já respondeu para o promotor, que a casa era uma casa bem pequena, né? Uma kitnet, né? Tinha paredes divididas nessa casa ou era só o quarto e o banheiro? Era só o quarto do banheiro. Tá. E o que tinha lá dentro? A cama, tinha armário? Não, não tinha. Ela estava no chão assim. Ele dormia no chão, Não, tem na cama. na cama. Tinha E a- micro-ondas, armário na parede. tinha uma geladeira? Tinha geladeira. Tá. Mas no fim, algo de luxo, alguma coisa que o senhor se lembra? Eu gostava de usar brincos, joias. Ele usava o relógio?
Vocês acompanharam a investigação, né? A família aí veio com as imagens para poder, de algum modo, perceber se conheciam os acusados, né? O senhor chegou a ver a tranquilidade com que Mateus e José Antônio saíam da casa de Fábio após terem brutalmente assassinado ele? Isso, Eles andavam de forma bem tranquila. normal. Qual foi a reação que vocês ao ver aquilo? Muita indignação pela minha parte. O celular do Fábio foi devolvido para vocês? Vocês sabem aonde estava esse celular? Com quem estava? Estava com o autor do crime. Com esse presente? O comportamento do Fábio, Jonas, como é o Fábio? Era uma pessoa agressiva? Fábio era um rapaz nervoso? Era um rapaz calmo, divertido? Era calmo, divertido, amoroso, alegre. Onde andava, arrumava amizade. Então, Fábio não era um rapaz que tinha inimigos, então nunca escondeu a homossexualidade dele, era algo que ele carregava com muito orgulho. Seus pais aceitavam, respeitavam, Fábio respeitava as pessoas, hospital. Sempre. Fábio trabalhava com inglês, tinha uma vida relativamente simples, Trabalhava, para em casa, eu quando ia para as festas, eu voltava para casa de novo. Ele, com 25 anos, morando sozinho, era uma pessoa responsável, Totalmente. cuidava da própria vida. Sem mais. Não? Totalmente, ele pergunta, não agradeço. Então, só final, por favor, isso dá licença. Mateus José Alves da Silva, né? Vou dar início ao seu interrogatório nesse momento. O senhor fica advertido que não é obrigado a responder as perguntas, responde se quiser. Todavia, a oportunidade que o senhor tem de apresentar a sua versão sobre os fatos. O senhor conversou com seus advogados, as advogadas, conversou? O senhor entendeu bem o que está sendo acusado? É verdadeira essa acusação? Nem todas. O que é verdadeiro? Eu estava no local do acontecido. Qual local? Desde o início, o Legados, que é um clube de festa, Ninguém desculpa. Qual é o local? Legados, nome do local que a gente Legado. É aqui em Sérgio? vai mostrar. Pois é. Onde o que acontece? Estava em casa, na casa eu morava com 4 pessoas, era o José Antônio, mais 2 pessoas lá, eu estava passando um tempo lá. E nesse dia eu estava em casa e o José Antônio estava na Legados. No Legados, onde chegou mensagem para a menina que morava na casa lá, falando que estava me chamando para ir para esse legado. Estava em casa, fazendo nada. Aí eu falei para ela, não, fala para ele que eu vou. Então eu peguei, fui até o local do legado lá, nós estávamos lá bebendo, a gente começou a beber, a hora foi passando, a hora que chegou o Fábio. O Fábio chegou lá, começou a conversar com ele, eu não conhecia o Fábio, onde que ele me apresentou, começou a conversar, beber e tudo mais. Quando estava encerrando lá o horário da legado, eles me chamaram, falaram para mim, vamos para o Jobs, que é outro estabelecimento próximo à praça. A gente chamou um lugar, estava de aplicativo, e fomos para lá. Onde a gente chegando lá, estava fechado já, aí falamos, conversamos, vamos para a praça. Fomos para a praça da cidade, a gente chegou lá, os bares estavam fechados, eles falaram, não, tem uma adega mais para baixo, na avenida. Nós descemos essa adega, 24 horas, pegamos uma cerveja, estamos bebendo, aí eles falaram assim para mim, a gente vai para onde agora? Eu fiquei, não, para casa nossa lá, tem mais gente lá, a gente bebe todo mundo junto.
onde que, na hora, ele e o Fábio falaram para mim, não, vamos lá para a casa do Fábio. Ele falou, vamos para lá, ficaram me chamando. E como estavam os dois, eu não conhecia o Fábio, e os dois já se conheciam. Eu falei, mano, vai fazer o quê? Vamos para a casa nossa lá, que tem mais gente, a gente pega todo mundo junto. Aonde que vamos para a casa do Fábio, falou, não, vamos para lá, vamos para lá. A gente pegou e subiu para lá, para a casa dele. Não conhecia o local. A gente poderia escalar assim, quem estava nesse? Então, vocês três tinham mais gente? Não, só nós três. Primeiro chegou só eu, fui até o encontro com o José Antônio, alegado. Logo depois que chegou o Fábio. Aí a gente, depois da adega, pegou a cerveja, foi subindo para a casa dele. A gente chegando na casa dele, nós entrou, não tinha cerveja mais, tinha acabado. Aí a gente estava conversando tudo mais, falou, vamos pedir cerveja. A gente foi, pedir cerveja pelo aplicativo do Baiano. Vamos cerveja e umas coisas para a gente comer. Aqui a gente fez o pedido, estava aguardando, isso que a gente estava aguardando, estava conversando lá, normal. Onde que chegou a cerveja, eu saí para receber, peguei, entrei para dentro da casa. Dentro da casa, estava uma caixinha no chão, o celular estava no carregador. Onde eu falei assim, não, vou botar uma música para nós e tal, e vou pegar uma cerveja para nós. Nisso, nessa hora, os dois estavam deitados junto na cama, estava em pé. E até mesmo não tinha sofá, não tinha. Aí ele estava deitado e eu estava em pé. Peguei a cerveja, abri a cerveja, servi eles, peguei uma para mim, estou em pé, bebendo, lá e botando música no celular, que era no YouTube, via Bluetooth, na caixinha. Onde que eu estava conversando, isso a gente foi conversando de longe, na parede do celular no carregador, e ele deitado na cama com o José Antônio. Onde que, depois de umas meia hora, uma hora, conversando, começaram a discutir, cochichar baixinho. Eu estava com o celular, mexendo no celular, tocando música, eles começaram a cochichar, discutindo e tal, só não dava para entender o motivo. Eu estava discutindo. Nessa hora, eu fiquei olhando de longe, não tão de longe, que a câmera, a parede que ficava o celular no carregador era de frente para a cama, eu estava encostado na parede. Eles ficaram lá, discutindo, e nisso eu peguei e fui no banheiro. O banheiro também é praticamente de frente à cama que eles estavam. Eu entrei, lá, fui urinar lá. Quando eu estou urinando, eu escuto eles discutindo, o José Antônio empurrando o Fábio, para, tal, e discutindo, tal, eles batendo boca. Onde que, aí eu vi que ele estava discutindo, eu fiquei lá parado, falando, o que está acontecendo com eles. Peguei, demorei lá um pouquinho e saí para fora. Quando saí para fora, o José Antônio estava agarrado com o Fábio, imobilizando ele, no mata-leão. Onde ele já estava desmaiado, já estava desmaiando, estava todo mole, fechando os olhos, e ele desmaiou. Onde que ele desmaiou, eu falei, mano, para que você está fazendo isso? Não precisa fazer isso, precisa disso. Falou, não, já era, essa palavra, não, já era, tem que fazer e tal. E, mano, você vai se prejudicar, não faz isso. Ele pegou, não, já era, tem que fazer, fica quieto. Pediu para mim ficar quieto. Onde que eu falei, mano, eu vou embora. Fiquei no canto da parede. Ele falou, não se mexe, fica quieto. Foi onde ele se ligou, ele soltou o Fábio no canto da parede, ele estava na beirada da cama com ele abraçado, mata-leão. Ele soltou, disse, não se mexe. Ele levantou, foi até essa cozinha americana, pegou a faca que estava lá, e voltou e segurou ele de novo no pescoço. Falou, mano, não se mexe, já era, mano, não faz isso. Toda hora eu estava dando conselho dele, não faz isso, você vai se prejudicar. Ele, não tem que fazer mais. Foi onde que ele pegou, ele abraçado, foi onde que ele furou o rapaz. Ele furou o rapaz e disse, mano, não faz isso, eu vou embora. Quando eu peguei na porta, ele olhou para mim, aonde que ele olhou para mim e falou, não, se você sair, eu vou fazer o mesmo com você. Tal. E ameaçou. Mas que quando ele me ameaçou, eu, mano, não vou sair, tal, mano, larga essa faca, fica quieto, tal, vou embora, tal, vou ficar tranquilo, não falar nada de você, fiquei tentando acalmar ele, para ele deixar eu ir embora. Mas ele não quis deixar eu ir embora, ficou não, você não vai sair, tal, você não vai sair, espera, eu fiquei parado. Onde que foi nessa hora que ele levantou, soltou o Fábio,
falou, mano, pega essa caixinha que tá no chão e essa sacola, pega a bolsa e sai para fora. Quando eu saí para fora, ele pegou, saiu para fora, ele ficou dentro, foi onde ele tirou uma blusa que ele tinha, ele tava de blusa de frio, tirou, nessa hora ele acendeu e jogou em cima da cama. Saiu para fora, vai, sai andando, sai andando. Peguei a caixinha e saí andando, tava tremendo, tava com medo, nunca tinha visto acontecer uma coisa dessa. Ele pegou e mandou eu sair andando e veio me acompanhando. Onde que nessa hora eu estava com a sacola, com a mochila, saí andando e com a caixinha na mão, saí andando e ele do meu lado. Ele, mano, anda tranquilo, não pode, falando comigo todo momento, não pode sair andando com ele. A gente foi, se deslocou até a casa dele, a casa que era dele, que eu estava lá passando o dia, morava com mais 3 pessoas, por mim, 4. Quando chegou lá, ele ficou lá na casa, ele entrou para dentro do quarto da menina, que morava lá, da Juliana. Então, o que ele falou? Ele entrou para dentro, falou para ela, mano, acabei de matar uma pessoa ali e tal. Ela, não, que é isso? O que você fez e tal? Ele saiu para fora, para a sala, e me perguntou, mas o que aconteceu? Eu falei, mano, esse cara é louco e tal. Você fala para ela. Aí ele pegou, porque ele pegou, ela pegou, disse, mano, o que é que você fez com o Pode apanhar para fora, pode. Ficou conversando com ele. E nessa hora eu peguei e fui dormir, eu deitei assim do lado do outro rapaz que morava lá também. Ele chegou até nós e disse, se você falar alguma coisa para alguém, você vai ver. Já me ameaçando, toda hora me ameaçando. Que quero, o que é que eu vou fazer agora? Não tenho mãe aqui, não tenho pai, só tenho a minha mulher. Fui dormir, falei, não vou falar nada para ninguém não, tal. Fiquei lá. Onde que no outro dia, ele pegou, ele saiu com as coisas que estavam, algumas coisas que estavam, se eu não me engano, no micro-ondas, e a caixinha, e depois voltou e ficou na casa todo o tempo. O tempo olhando se eu ia sair, se eu ia fazer alguma coisa, se eu ia falar alguma coisa para alguém, ficou esse tempo todo. No segundo dia, aí nesse dia eu não fui trabalhar, fiquei em casa, onde que no outro dia ele pegou, voltou lá, ficou pensando para mim, eu vou embora, vou fugir, você não vai falar nada para ninguém. Ficou todo esse momento. Se eu não me engano, no terceiro, no segundo dia, à noite, quando ele saiu, ele deixou o celular. Ele deixou o celular. Eu fui lá, eu estava sem celular nesse dia. Peguei um chip que eu tinha guardado novo, que eu tinha cadastrado para pôr no celular que eu ia comprar, e pus no celular, e liguei para minha mulher, não atendeu. Onde que eu peguei e entrei pela rede social, consegui falar com ela. Falei, manda alguém do seu time me buscar aqui, que eu estou precisando sair daqui urgente e tal, não posso ficar aqui. Manda ele me buscar aí para ir. Tal. Aonde que ela falou, não, vou mandar. Eu esperei, o instrutor tinha saído, não tinha chegado ainda. Quando o carro está chegando, está encostando em frente da casa, ele vem e entra para dentro. Era um primeiro andarzinho, embaixo era uma área. Quando eu desci, ele chegou. Ele falou, você vai para onde? Você vai para onde? Eu falei, mano, eu vou para casa da minha mulher. Eu não estou falando porque é para ninguém. Fica calmo, tá? Você vai falar assim, tá? Fui me ameaçando. Aí o carro parou, ele falou, então eu vou você até a metade do caminho que eu vou parar lá no Extrema Foto, tá? Não fala nada para ninguém. Eu disse, mano, posso, o carro não é meu e tal. Aí ele pegou, quando o tio da minha mulher desceu o carro, ele falou, você pode me dar uma carona? Aí ele falou, sim, você vai para onde? Aí ele falou, não, vou parar ali no Extrema Foto. Aí o tio da minha mulher falou, é caminho. Aí foi onde ele pegou, subiu, pegou uma sacola lá, desceu nisso, na sacola não estava mais o celular, na mochila que ele guardou, não estava mais o celular, porque eu tinha pegado enquanto ele saiu para botar o chip para falar com a minha mulher. Peguei e escondi. Eu escondi, estava o meu chip, estava com a rede social aberta, escondi, ele entrou no carro e a gente seguiu. Quando chegou no Extrema Fogo, ele desceu. Aí fez sinal para mim não falar nada. Peguei e segui viado. Nisso, o tio da minha mulher não sabia ainda o que tinha acontecido. Minha mulher também não. E fomos para lá. Quando a gente chega lá, eu fiquei conversando com a minha mulher e tal, ela ficou perguntando por que eu estava pedindo para sair de lá da casa, que eu estava urgente e tal, para eu ir para lá. Aonde que foi, eu falei, não, aconteceu uma coisa ali, Não falei de imediato para ela o que tinha acontecido.
Logo depois, umas meia hora, a minha cunhada estava mexendo no celular e viu a postagem do acontecido. Tal, minha falecido, o Fábio, onde que eu peguei e olhei para minha mulher. Mano, esse teu tava aí. Eu dizia até a expressão para ela, eu falei, mano, tá acontecendo uma doideira comigo. Eu tava nessa hora aí, tava com a pessoa que fez isso aí. Ela falou, estão dando conselho, mas agora você tem que procurar um advogado e tal. E eu fiquei sem saber, entendeu? Eu falei para ela que estava sendo ameaçado e tal. Ela já ficaram nervosa dentro da casa, parecendo entre si. Nisso, eu peguei e falei para ela, aí onde que a minha cunhada me deu conselho para procurar uma advogada, para ir até a polícia. Eu falei, mano, eu estou sendo ameaçado, se a polícia vier até mim, eu vou contar tudo o que aconteceu e tal. Fiquei lá aguardando. Não fui trabalhar na coisa que eu estava com medo dele fazer alguma coisa comigo, pensar que eu falei para alguém, denunciado ele. Fiquei em casa, momento algum pensei em fugir ou ir para algum lugar. Não cheguei, não fugi, fiquei lá 2 dias, eu acho que 2 dias foi no terceiro dia, quando a polícia foi até lá, perguntou meu nome, falei assim, sou Matheus e tal, falaram que eu estava com mandado, me algemaram, levaram para o carro, no carro cheguei até a falar para o Rodrigo, que era eu mesmo, que estava no dia, mas eu não tinha feito aquilo. Chegando na delegacia lá da Civil, falei tudo para ele o que aconteceu. Não falei para ele que eu ia fugir, no momento algum, porque se eu quisesse fugir, eu tinha tempo, porque passaram uns 3 dias, não passou na minha cabeça, no momento algum, de querer fugir. Eu falei, só que você vier atrás de mim, eu vou falar. Agora, se eu sair daqui para falar com alguém, ele pode estar, o Zé Antônio pode fazer a mesma coisa comigo, ele me ameaçou. Então, falei para ele assim, o que tinha acontecido, o que estava no dia, como foi, por onde a gente foi, a roda que a gente estava, no momento que a gente estava bebendo, nas ruas que a gente foi para a praça, em diante. Falei tudo. No momento algum, falei que ia fugir. E a mochila que ele pegou na casa da minha mulher, na casa da minha mulher lá, era da minha filha. Eu tinha ganhado de presente da tia dela. E eu falei tudo o que aconteceu. Inclusive, falei sim, deixa eu dizer, porque em momento algum eu quis botar a culpa para ele, mas sim que eu estava sendo ameaçado, sim que ele tinha feito e que eu não ia negar nada. Não ia negar a resposta alguma, ele me perguntasse, eu ia falar a verdade. Qual era a sua relação com o José Antônio? Ele, ele começou a trabalhar lá na empresa que eu trabalhava, na WBC. Ele começou a trabalhar lá, conheci ele lá. Quando eu conheci lá, a gente pegou uma amizade, ele trabalhava no mesmo setor que eu. A gente pegou uma amizade. Um dia que eu falei, eu estava comentando com os meninos lá que eu tinha brigado com a mulher e tal, e eu ia sair da casa porque eu estava na casa da minha sogra, era muito pequena, era um cômodozinho só ali no centro, no Capitão Germano. Aí eu falei, mano, vou ter que alugar um lugar para mim, um lugar para mim ficar. Onde que esse José Antônio estava, apresentar na conversa também, ele falou, mano, eu moro numa casa lá com mais 3 pessoas, tal. Se você quiser, tem um quarto sobrando lá e tal. Aí eu falei, não, eu vou lá olhar. Quando eu fui lá, quando a gente saiu do serviço, eu fui lá, olhei. Aí ele falou, Zé, tá nesse quarto, você quiser ir para cá. Eu disse, mano, vou querer sim. Então eu fui para lá e conheci ele dessa forma. Eram amigos, então. Não chegava a ser amigo, mas tipo assim, conhecido de trabalho. Ele nunca falou o que ele fazia e tal, na rua e tal. Só que ele demonstrava ser uma pessoa tranquila, pelo que ele apresentou na empresa. Ele era homossexual? Não Era demonstrava. bissexual? Ele não demonstrava. Alguma vez falou, senhor isso? Não, você chegou a falar para mim. E nesse dia, para vocês três, como é que foi? Foi convidado para ir para cá? Vocês foram lá para o local? Era só para beber? Tinha outras intenções? Qual era o objetivo lá para o local? Eu creio que da parte do Jean Antônio, como eles já se conheciam e tal, não sei se eles tinham caso, mas pelo que demonstrava, sim, porque assim, quando acabou que eles viram que estava tudo fechado, né, nesse horário lá na praça, a primeira coisa que eles falaram vamos lá para casa, e o José Antônio também confirmou. Onde que chegando lá, eles começaram a se abraçar, o Fábio começou a beijar o José Antônio, então ali eu já percebi que eles tinham um caso, sim. Só um minutinho.
Tu vai precisar guardar lá fora, tá? Por favor. Não. Vamos te acompanhar, tá? Pode passar por aqui. Ok. Onde que Eu estava entendendo os dois, por quê? O que o senhor reparou que tinha de diferente entre os dois ali? Porque logo que eles chegaram, eles deitaram na cama, já, o Fábio já abraçou ele, já começou a beijar, e ele não mostrou nenhuma reação, não, mano, para com isso, tal, não gosto, tal. Ele aceitou ele, não vou abraçando ele, beijando ele não fez nada. Sim, depois que o senhor viu isso, qual foi a sua atitude? O senhor ficou surpreso? O senhor permaneceu ali? Qual era a sua intenção depois que o senhor viu isso? Depois que eu, Segunda vez. depois que eu vi ele abraçando, achei normal porque, assim, depois que ele, fiquei surpreso, porque eu sabia que antes dele era bissexual, eu começou a abraçar, beijar, eu disse, não. Eu fiquei tranquilo, porque não tenho nada contra, porque eu tenho homossexual também, é normal, ele é sempre com o namorado dele, a gente bebia, porque junto, lá em Alagoas, então para mim isso era normal, então eu continuei ali, só continuei no meu canto e ele tá conversando. Até mesmo ele já tinha falado, não, mas chega lá, a gente chama mais pessoas, tal, fazer um social, mas chegou lá e me chamou. Tá. E depois, quando começou a segunda conversão, suas agressões, o que o senhor fez? Onde o senhor estava? Porque o local ali era bem pequeno. O senhor estava ali, eu não entendia exatamente onde o senhor estava, porque era praticamente um cômodo, e o senhor acabou fazendo no momento. O que acontece? É um cômodo, um quadrado, onde que, nesse quadrado ele tinha a cozinha americana, chegava a ser uma empresa assim. A cama onde ele estava deitado é de frente para o banheiro. Do lado do banheiro é onde tinha a cozinha americana. Então, onde estava o carregador, estava o celular carregando a caixinha e tal. Nesse momento, eu estava de frente a eles. Estava de frente a eles. Então, quando a gente chegou, sentei na cama, está conversando e tal. Quando eles deitaram, se abraçaram e tal, eu já levantei, fui lá, estava botando a música no celular e fiquei lá. No YouTube, como ele estava se beijando, se A conversando. minha pergunta não é essa, o senhor não é obrigado a responder. O início das agressões, o senhor disse que não participou. Onde o senhor estava? O que o senhor ficou fazendo? Tentou impedir? Qual foi sua reação? Quero saber depois. O senhor já contou, segundo a conversão. Não é obrigado a responder esse período. Após ter iniciado as agressões. O que o senhor fez? Onde o senhor estava? Daí para frente. Certo. Quando eles estavam já conversando, discutindo, eu estava de frente a eles. Tava de frente a eles, com o celular na mão, do lado. Aonde que eu falei, eu fui no banheiro, e eles estavam lá ainda continuando discutindo e tal. Para mim ali ia só ser uma discussão e não ia fazer nada. Porém, quando eu saio, ele está com ele dando mata-leão. Segundo o José Antônio, ele estava, ele lutava, ele praticava alguma luta. Sei que ele estava dando mata-leão no Fábio. Esse Fábio já estava maiando. Eu falei, mano, tentei impedir, conversando com ele, mano, não faz isso, faz o que você está fazendo isso. Ficou, não, já era, tal, falando em gíria lá. E falou, já era, não tenho o que fazer mais. Eu disse, mano, não faz isso, eu vou embora. Quando eu falei, eu vou embora, ele falou, não, você não vai, fica aí. Ele soltou ele, já foi pegar a faca. E no momento eu falando para ele, mano, para, vamos embora, para com isso. E ele me ameaçando. Quando ele começou a me ameaçar, eu parei ali, eu fiquei parado sem saber o que fazer, porque eu nunca passei por situação assim. Fiquei parado, disse, mano, não faz isso e tal. Então, essa foi a minha reação. E aí? Pegou a faca e daí? O que aconteceu? Aí ele voltou, pegou a faca, voltou para trás do rapaz, abraçou ele de volta, falou, mano, não se mexe, tal, não vai sobrar para você também. Eu fiquei parando, mano, não faz isso que ele não auxiliar ele. Então, ele furou ele, eu fiz de ir para a porta para correr. Quando eu fiz isso, ele levantou com a faca e falou, mano, pá, você sabe que eu mato, né? Ele olhou para mim com a faca, você sabe que eu mato, fica quieto. Então, eu peguei, fiquei quieto e só fiz o que ele me pediu para me fazer, que era pegar
a caixinha e saí da casa. E o motivo? O pau era tão pequeno, qual foi o motivo da discussão, segundo a sua versão? O senhor ouviu? O que eles discutiram? No começo da conversa, eu não sei, porque, como eu falei, eu estava conversando, cochichando. Estava falando muito baixo, viu? Falando muito baixo, tal, e foi um momento o Fábio empurrava ele assim, ele empurrava o Fábio de volta, ficou fazendo essas coisas, empurrando e tal, e falando baixo. E eu não dei atenção porque ele estava fazendo. Eu estava junto, eu fiquei no meu canto quieto, só mexendo no celular. Eu estou botando música e perdendo. O senhor falou que estava com um problema com sua esposa, estava pensando em se separar nessa época. Nesse tempo eu tinha discutido com ela assim, discutido com ela, e como ela morava com a mãe dela, e o padrasto dela lá, e era muito pequeno o local, um cômodozinho, eu peguei e disse, não, mano, vou sair, vou alugar um cantinho para mim, para... O senhor estava embriagado no dia? Não estava ligado. Mateus, Fábio, estava embriagado? O Zé Antônio, sim, estava bebendo desde cedo. Ele estava assim. O Fábio, eu não sei porque não demonstrava estar muito embriagado. O Fábio, o senhor não conhecia ele? Fizeram uso de substância entorpecente, tipo maconha, cocaína, crack. Não, só o José Antônio antes da gente ir para casa do Fábio. Fez uso? Teve. E cocaína e dança. Você teve bem? O senhor não fez? Não. O senhor é da Natural de Pernambuco. O senhor já respondeu o processo criminal lá no Pernambuco? Não. Aqui em Minas. O senhor trabalhava onde? Trabalhava na WDC, estrada e terceirizado pela FedEx. Qual era a sua função? Eu era auxiliar. O senhor estava residindo com a sua esposa? O senhor era casado ou era pensado? Não, nós moramos juntos desde os 17 anos, mas nunca casamos. Morava com a sogra. Mais alguma coisa que o senhor quer falar em sua defesa? Quero sim. Falar que sempre fui uma pessoa trabalhadora, nunca cometi crime algum. Jamais fui nada de alguém, nunca tomei nada de alguém. Desde os 14 anos que eu trabalho, comecei a trabalhar na Serasa, lá de Alagoas. Eu nasci em Palmares, só que me criei em Alagoas. Sempre desde os 14 anos que eu trabalho na Serasa lá. Nunca briguei com alguém, nunca entrei numa delegacia por motivo algum. E estava trabalhando aqui, cheguei aqui, perdi meu pai para o câncer. Estava minha mãe sozinha lá em Alagoas com meus irmãos. E o meu intuito aqui era trabalhar e dar uma vida melhor para ela, para meus irmãos e para minhas duas filhas. Estava aqui, consegui 2 empregos, trabalhava na WDC das 8 da manhã até as 3 da tarde. Das 10h30 da noite eu trabalhava na FedEx, distribuidora, até as 6 da manhã, até as 5 da manhã. O intuito de ter uma vida melhor. Minha folga, era raro eu ter uma folga. Nesse sábado foi o único dia que eu tive a folga. Ele estava em casa, não ia sair, mas porém, como o José Antônio me chamou, falei, não estou fazendo nada, trabalhei a semana todinha, eu vou lá para esparecer um pouco. Fui sem intuito nenhum de fazer alguma coisa mal, só fui para distrair a mente, que eu tinha trabalhado a semana inteira, voltar para casa. Simplesmente ele me chamou para ir para esse local, não conhecia o rapaz também, e não sabia que o José Antônio estava com essa maldade na mente, ou se ele viu na hora lá, não sei, mas se ele estava com essa maldade na mente, porque ele só me chamou para curtir, lá não estava curtindo, só quando chegou no local, depois que ele começou a discutir, foi que ele veio fazer essas coisas. Mas eu quero falar que sou trabalhador, nunca cometi nada contra a sociedade, nada, sempre trabalhei desde os 14 anos, estava trabalhando. Lá em Alagoas era raro conseguir um emprego, e lá é difícil o emprego. E aqui não, aqui logo quando cheguei, nos 15 dias que eu cheguei aqui, eu já estava empregado. Arrumei outro emprego, até minha mãe mandei mensagem para ela chorando, falei, mãe, consegui outro emprego. Eu falei, meu filho, cuidado, você está sobrecarregado demais, está trabalhando demais, não preciso de tudo isso. Eu falei, não, mas eu quero dar uma vida melhor para a senhora, para o meu irmão e para minhas filhas também. Estava trabalhando de noite, sem intuito de fazer qualquer mal.
O senhor falou que tem filhas, tem duas filhas, com a mesma. Moravam juntos, então. Uma nasceu quando eu já estava preso, a outra. Pois não. Eu vou passar a palavra da acusação, da defesa, do jurado, o senhor pode responder diretamente. Tá? Bom dia, Matheus. Conselho, doutor. O senhor é natural de Palmares, Pernambuco? Pernambuco. E a família atualmente vive em Alagoas. Isso. Sua mãe, seus 3 irmãos. 3 irmãos. As filhas moram no extremo? As minhas filhas? Sim. Sim. Você fala. O senhor falou muito sobre o fato de ter lá presente. Falou que o local é pequeno. Pode desenhar para mim, por favor? Eu vou te pedir para desenhar uma hora de amplitude, está muito pequeno. Desenhe um pouco maior. Vamos lá. Matheus, deixa eu entender. A entrada é essa porta. Você entrou no quarto. Onde fica a cama? A cama fica neste ponto. Pode colocar para mim, por favor? Significa igual. Banheiro, fica bem de frente à cama. Tá, banheiro. Então, coloca. Nesse espaço, Aqui onde é a cozinha americana. cozinha americana tem uma bancada, ou seja, não é uma parede. É isso. É uma bancada, um espaço lá dentro. Então, nesse forno não há paredes. Do teto ao chão. Não, aqui não foi parede divisória. O banheiro tem uma porta. E São bonadas. Aquelas de plástico. Certo. Balcão americano. Cama, geladeira ficava onde? Aqui é onde você comprou a geladeira. E a janela? Ao lado da porta. O senhor disse que viu o coronel Floresta tentando mata-leão da vítima. isso. A vítima estava sobre a cama, junto com Tá. Só coquinha. o mata-leão perigoso. É, Você consegue recordar com que braço que o réu teria utilizado, José? não me recordo. Não me recordo qual dos braços. Mas tem uma Não sei. Mas veja, qual é a sua orientação sexual? pessoa é Hétero. Você só se relaciona com mulheres, é isso? Tá. Muito bem. Matheus, bom dia. É, o senhor disse que eles estavam discutindo. isso. O pai estava discutindo. Agora desenvolva aí. Eu me recordo, eu acho que ele estava sem blusa e o Antônio também. Me recordo bem, eu acho que sim. E na hora que você foi do banheiro? Eles estavam cobertos com uma sol. E roupa? Isso. Sim. Vamos chegar até
Matheus, esse local que você fala, que você foi morar com o José Antônio, era tipo uma república, Isso. morava várias pessoas. E no total, é com você que era quatro, Ele é foda. certo? Matheus, você fala que vocês pediram cerveja, Sim. certo? E no momento que chega a cerveja, você que abre a caixa de cerveja? Sim, eu que abri. Porque fui lá na cozinha, botei na bancada da cozinha americana, tem uma faca de serra lá, eu abri, rasguei e servi ele no vinho. Certo. E você sabe me dizer se foi essa mesma faca que iniciou as facadas em casa? Provavelmente sim, porque ele só levantou, foi até essa bancada, pegou e voltou muito rápido. Tem mais perguntas? Ok. Senhores jurados? Ok. Pode retornar, por favor.